Se você quer que Deus te conduza, uma ministração poderosa do começo ao fim, você entenda realmente o que Deus te falou, então ore comigo, diga assim: Senhor Deus, dá-me entendimento da tua palavra, e não me deixe divagar em outras coisas, mas que eu esteja com o coração na tua palavra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, inclusive que Deus abençoe a vida do Gustavo, que sentou na frente hoje, bonitão aí. Vamos passar a palavra para o nosso pregador. Cadê o pastor? Está com o senhor a palavra. Cumprimento a amada igreja com graça e paz do Senhor Jesus, amém? Não desprezando nenhuma das orações que já foram feitas, mas eu gostaria de orar mais uma vez. Se você puder, coloque a mão sobre o seu coração, curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, esta casa é conhecida como casa de oração. Nós viemos aqui para cultuar ao Senhor. E nós queremos que o Senhor receba o nosso culto. Que do alto do teu trono o Senhor olhe para esta casa e nos encontre cada coração que está sedento por ouvir a tua palavra. Encontre, Senhor, cada coração que tem aqui uma necessidade e está sendo apresentada diante do Senhor nessa noite. Nós reconhecemos que o Senhor é a nossa fonte, nós dependemos e esperamos em Ti. O Senhor é o nosso socorro bem presente, o Senhor é a nossa fortaleza. Por isso, meu Pai, nós declaramos que nós somos o Teu povo. Olha para nós nessa noite, inclina, Senhor, os Teus olhos e nos encontra, nos ache nessa noite. Eu quero unir a minha fé com a fé dos meus irmãos aqui, e nós rogamos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, manifesta-se através da Tua palavra, que a Tua palavra não encontre barreiras, em nome de Jesus. Que a palavra ministrada nessa noite, meu Pai, possa encontrar lugar em cada mente, em cada coração, que os corações aqui nessa noite sejam como terra seca, que sejam encharcados pela Tua água. Manifesta-se em nós e através de nós, Espírito Santo. Nós comandamos no mundo espiritual, declarando que esse ambiente é livre para o fluir da Tua palavra, para a manifestação do Teu Espírito. Nós declaramos, meu Pai, que esse ambiente está liberado para somente o entendimento, compreensão da Tua palavra. Fala conosco. Nós repreendemos o mal nessa hora, o espírito de engano, o espírito de distorção, o espírito de confusão sai do nosso meio, toda treva seja dissipada, principados e potestades, em nome de Jesus nós ordenamos, se recuem agora. Pai, em nome de Jesus, na unidade da fé nós nos declaramos abençoados nessa noite, amém, e graças a Deus. Ainda de pé, vamos fazer a leitura do texto sagrado, João capítulo 2. Evangelho de João capítulo 2. João capítulo 2. A partir do versículo 1. Quem encontrou pode dizer amém. Diz o texto sagrado que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava presente. Jesus também foi convidado, juntamente com ele e os seus discípulos, para o casamento. Está escrito no versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Jesus então dá uma resposta dizendo, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam
tudo o que ele vos disser. Versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedras, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metreta é uma medida antiga equivalente a aproximadamente cerca de 40 litros. Versículo 7. Jesus lhes disse: enchei de águas as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Você, porém, deixou o melhor vinho para o final. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Aleluia. Você pode tomar o seu assento. Fique à vontade. Você está na casa do Pai. Aleluia. Como já foi dito, é muito importante que você preste atenção na mensagem, porque é na mensagem que Deus fala conosco. E eu estou convicto de que eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu negócio, para o seu projeto, para os seus sonhos. Essa palavra, ela tem um poder de alcance tremendo. É uma palavra de transformação, é uma palavra que gera vida, é uma palavra que traz cura, é uma palavra que traz esperança. É a palavra de Deus, amém? Este texto registra o primeiro milagre realizado por Jesus. O apóstolo João deixa evidente neste evangelho que Jesus realizou muitos outros milagres. E que ele escreveu para que nós crêssemos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que a partir do momento em que nós crescemos, tenhamos vida em seu nome. Em outras palavras, João, o apóstolo, aquele que andou com Jesus, aquele que anotava as palavras de Jesus, aquele que registrou que ele era o discípulo que Jesus mais amava. Esse apóstolo, ele diz que, em outras palavras, ele está dizendo para a gente: olha, Jesus é a solução de todo problema. Ele é a solução de todo problema. Ele é o Filho de Deus, Ele é a salvação, Ele é o socorro, Ele é tudo o que nós precisamos para resolver a nossa vida. Percebemos nesse texto um ambiente, se atente por favor. Percebemos nesse texto um ambiente, uma casa, um evento, uma festa de casamento, que na cultura judaica era celebrada por 7 dias. Um casamento era celebrado por 7 dias, eram 7 dias de festa, cujo ingrediente principal desse casamento, dessas festas, dessas celebrações era o vinho. O vinho era um ingrediente principal que não poderia faltar, não podia faltar vinho. Interessante é que nesse ambiente, nessa casa, nesse evento, nessa festa que foi planejada para 7 dias, Jesus está presente, Jesus estava lá. E mesmo assim, com a presença de Jesus naquele lugar, naquele evento, naquela casa, naquele casamento, naquele ambiente, mesmo com a presença de Jesus ali, um problema aconteceu. Problema este que traria desonra ao noivo. O vinho acabou. Problema que traria decepção aos convidados. Problema que envergonharia
um problema que traria vergonha, decepção, tristeza, um problema que traria humilhação. Perceba, lembre-se, Jesus estava na casa, Jesus era um dos convidados, ele estava ali. E mesmo assim um problema desse acontece. Nós aprendemos aqui que os problemas são inevitáveis, eles são imprevisíveis, mas eles também são pedagógicos, porque eles nos ensinam. E João escreve para nos dar aqui algumas lições através disso. Mas a questão é, pastor, Jesus está presente e mesmo assim os problemas acontecem. A outra pergunta que nós temos que fazer é, como é que nós resolvemos o problema? Como é que se resolve o problema? Porque não adianta reclamar, o problema aconteceu. Uma pessoa sensata, a pergunta a ser feita é, o que eu faço para resolver o problema? Porque eu já tenho, já está aí, o vinho acabou. O que eu faço para resolver o problema? Eu preciso de pelo menos duas coisas. Eu preciso da solução e eu preciso da execução. Mas a notícia boa é que a solução já tem. Porque a solução é Cristo. A solução é Jesus e Jesus já está presente. Jesus já se encontra no ambiente. Então, se Jesus já está presente no ambiente, e mesmo assim um problema acontece, o que eu preciso então é de execução. O que é que eu vou fazer? E quando eu meditava nesse texto, pensando no que ministrar nessa noite, eu acho que todo pregador, todo pastor que vai trazer uma mensagem para a igreja, ele faz uma pergunta para Deus. Senhor, o que o Senhor quer falar com o teu povo? Porque nós temos uma responsabilidade aqui. Eu tenho ciência de que eu estou entregando uma mensagem que não é minha, não é o que eu quero falar, senão ficaria fácil. Eu estou entregando uma mensagem que não é minha para um povo que não é meu. Há uma responsabilidade quanto a isso, e eu quando fiz essa pergunta para o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer falar com o teu povo nessa noite? E quando eu meditava no texto pensando, é uma mensagem que fala sobre casamento. É uma mensagem que fala sobre uma família que vai se iniciar. É uma mensagem que fala sobre transformação. É uma mensagem que fala sobre milagre. Mas o Espírito Santo me fez uma pergunta. Quem são aqueles que enchem as talhas? Porque quando nós olhamos para esse texto, o foco principal está no milagre, está na transformação da água em vinho, está no final feliz daquilo que estava ruim e ficou melhor. Mas a pergunta do Espírito para mim foi: quem são aqueles que enchem as talhas? Eles não são vistos, eles não têm nome, a Bíblia não revela seus nomes, mas eles estão ali, e eles estão presentes, eles estão nos bastidores, eles fazem diferença. Quem são eles? Quem são aqueles que enchem as talhas? Essa é a pergunta dessa noite. Nós às vezes queremos saber do final feliz, mas quem são aqueles que enchem as talhas? E em resposta a essa pergunta, para desenvolvermos a mensagem, eu quero pensar com você em primeiro lugar. Aqueles que enchem as talhas são pessoas dispostas a ouvir. Pessoas que enchem as talhas são aqueles dispostos a ouvir. Maria chegou para os serventes e disse assim, ele vai falar. Aconteceu um problema, acabou o vinho. E agora? O que nós vamos fazer? A Maria, mãe de Jesus, disse, para os serventes, ele vai falar. E quando ele falar, aí vocês se movimentem. Mas esperem ele falar. Quando ele falar, vocês se movimentem. Quando ele falar, vocês façam tudo o que ele vos disser. Aqueles que enchem as talhas são pessoas dispostas a ouvir. E eu aprendo que ouvir requer paciência.
Porque a gente não tem uma resposta no tempo que a gente quer. O texto diz que Jesus ia falar na hora dele. Não é chegada a minha hora. Fique tranquilo, se você tem um problema e você apresentou esse problema diante do mestre, ele tem uma resposta para você. Mas você tem paciência para ouvir? Ele vai falar, mas ele fala na hora dele, no tempo dele. Você conhece uma pessoa que não tem paciência de ouvir? Você já conversou com alguém que não tem paciência de ouvir? Ele não deixa você falar. E é complicado você conversar com quem não tem paciência de ouvir. Porque tudo ele já sabe. Ele não ouve, ele não consegue receber uma palavra, ele não consegue receber uma instrução. Ele não tem paciência. Pessoas dispostas a ouvir. Ouvir requer não só paciência, mas quando eu olho para o texto eu percebo que ouvir também requer interesse. Jesus não precisou chamar os serventes, porque o interessado se aproxima. Quem tem interesse se aproxima. Quem quer ouvir se aproxima. Quem quer ouvir vem. Quem quer ouvir está próximo. Quem tem um problema e quer ouvir se aproxima. Está presente, não está distante, não fica longe, porque entende que precisa ouvir, tem que ter disposição para ouvir. Os segredos da fé são ouvidos para ouvir. Aqueles que enchem as talhas são pessoas dispostas a ouvir. Pacientemente, eles esperam uma resposta de Deus. Não se movem, não se desesperam. Eles esperam no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. E eles estão interessados em ouvir a Deus porque eles não querem fazer do jeito deles, mas eles querem receber uma direção de Deus para serem assertivos. Os servos estavam ali. Eles poderiam ter feito qualquer outra coisa. Eles poderiam ter tomado uma decisão. Mas eles se aproximaram de Jesus para ouvir. Pessoas que enchem as talhas. Quem são eles? São pessoas dispostas a ouvir. Ouvir requer não só paciência e interesse, mas eu aprendo com o texto que ouvir também requer atenção. É preciso estar atento. Versículo 5 diz: façam tudo. Para fazer tudo, eu preciso estar atento aos detalhes. Para fazer tudo, eu preciso me atentar aos detalhes. A instrução é para fazer do meu jeito? É para fazer do seu jeito? A instrução é para ser feita do jeito dele. E se eu quero fazer do jeito dele, eu preciso ouvir a ele. Se eu quero fazer do jeito de Deus, eu preciso estar atento ao que Deus está ministrando ao meu coração, ao que Ele está me pedindo, ao que Ele está me instruindo, através da sua palavra. A nossa grande dificuldade é que nós queremos fazer do nosso jeito. A nossa grande dificuldade é que nós não queremos aguardar, nós não queremos esperar. E tomamos decisões precipitadas. E o que era para ter sido resolvido, gera-se um outro problema. Porque as pessoas não estão dispostas a ouvir. Aqueles que enchem as talhas são pessoas dispostas a ouvir. E eu quero que você pense em um ambiente, em uma casa, em um casamento, em um projeto, em uma empresa, em um ministério. Pessoas que não estão dispostas a ouvir. O que é que acontece? Será que o final é feliz lá na frente?
Quem são aqueles que enchem as talhas? São pessoas dispostas a ouvir. E em segundo lugar, eu aprendo que além de ser pessoas dispostas a ouvir, aqueles que enchem as talhas são pessoas dispostas a servir. Eles estão ali para servir. E sabe por que eles servem? Eu fiquei meditando no texto, por que é que eles servem? E a primeira resposta que eu encontrei é porque eles servem, porque eles têm conhecimento de si mesmo. Eles sabem quem são. Eles são chamados serventes. Eles conhecem o seu lugar e a sua posição, eles conhecem o seu papel. Eles não se sentem inferiores ou diminuídos em servir. Eles sabem que eles estão ali para isso. Eles não têm problema em servir. Eles não encontram barreiras para servir. Eles têm disposição para servir e esse tipo de gente faz toda a diferença. Tem muita gente lá na frente que vai ser beneficiado, vai pegar carona, porque teve gente que encheu as talhas. Tem casamentos que são sustentados e estão de pé, porque tem gente que enche as talhas. Existem empresas que não faliram, que não quebraram, que estão tendo sucesso, prosperando, porque tem gente que enchem as talhas. Há ministérios que ainda estão de pé, porque tem gente que enche as talhas. Há famílias que ainda não sucumbiram, porque tem gente que enche as talhas. Tem gente disposta a ouvir, tem gente disposta a servir. Aqueles que enchem as talhas são pessoas dispostas a servir, porque eles sabem quem são. E é tão importante isso, irmãos, você ter consciência de quem você é. Para nós, como igreja, ter consciência do nosso papel na igreja, do nosso papel na sociedade, do nosso papel na família, do nosso papel no casamento. Ter consciência. Eles não têm problema algum em se submeterem. Diz o texto de Efésios, submetei-vos uns aos outros. O servo não encontra essa barreira, não encontra essa dificuldade. Ele está ali disposto a fazer o que for preciso, porque ele entende que ele foi chamado para isso. Eu fui chamado para servir. Pessoas dispostas a servir, eles servem porque têm conhecimento, eles sabem quem são. E além de saber quem são, eles servem porque acreditam. Eles servem porque acreditam. Versículo 8 está escrito assim: depois que Jesus mandou encher as talhas, eles encheram as talhas de água. E depois que eles enchem as talhas, Jesus diz: tirai agora e levem para o mestre de cerimônia. E eles vão lá e tiram a água, e levam a água para o mestre de cerimônia. O mestre de cerimônia era o organizador da festa. Eles levam a água. E a pergunta é, por que eles levaram a água para o mestre de cerimônia? Será que eles queriam sacanear o mestre de cerimônia? Será que eles queriam levar essa água? Vamos levar água lá, levar água para o mestre de cerimônia experimentar a água? Se Jesus, será que está de brincadeira com a gente? E outra, Jesus era convidado. Será que esse cara está falando comigo esse negócio de levar água lá? Acabou o vinho, o cara está pedindo para me levar água para o mestre de cerimônia? Por que eu vou levar água? Você sabe por que eles levam a água? Porque eles acreditaram, porque eles creram. Eles acreditaram que algo poderia acontecer. Eles acreditam
que algo pode mudar, eles acreditam que não há o fim, eles acreditam que esse problema vai ser superado, eles têm uma crença de que algo vai acontecer no meio do caminho. Eles servem porque acreditam, eles têm disposição para servir, porque eles acreditam que algo vai acontecer. Na nossa vida é assim, nós somos da fé. Por mais que estamos diante de uma dificuldade, de um problema, de uma situação difícil, por mais difícil que ela seja, nós acreditamos em um Deus que pode mudar a nossa história. Nós acreditamos em um Deus que pode fazer algo. É a razão da nossa fé, irmãos. Nós temos que ter esperança, expectativa. E eles serviram porque creram. O motivo do serviço é a crença. A crença muda a nossa maneira de enxergar o problema. A crença muda, a crença define a nossa maneira de enxergar o mundo, as situações, as crises. A crença muda. Eles acreditaram, eles serviram porque acreditaram. A crença muda comportamento de pessoas. A crença influencia e muito as nossas decisões. Eles decidiram servir porque acreditaram. Quem são aqueles que enchem as talhas? São pessoas dispostas a servir. E eles servem porque sabem quem são, sabem qual é o seu papel, sabem o lugar que ocupam. Servem porque acreditam que algo vai acontecer. Aleluia. Eu quero profetizar que algo vai acontecer nessa noite. A sua expectativa, você precisa ter uma expectativa. Deixa eu falar algo para você importante demais, irmãos. Todas as vezes que você vier num culto, venha com expectativa. Porque um culto sem expectativa é um culto que não agrada a Deus. Eu tenho uma mensagem com esse tema, o culto que não agrada a Deus. Um culto precisa ter expectativa, tem que ter fé, porque é impossível se aproximar de Deus sem expectativa, sem fé. Pessoas dispostas a servir, eles servem porque acreditam, eles servem também porque se importam. Eles estão dispostos a servir porque eles se importam, o problema não é meu. Mas se eu estou aqui, eu posso contribuir de alguma maneira. Encher 6 talhas seria trabalhoso. Levaria tempo. Cada talha cabia 2 ou 3 metretas, como diz o texto. E como nós falamos, uma metreta equivalia a cerca de 40 litros. Então nós estamos falando aqui de 80 a 120 litros por talha. Para encher as talhas, levaria tempo, esforço, dedicação. Quem se importa, investe tempo. Quem se importa, se esforça. Quem se importa, se dedica. Quem se importa, assume compromisso. Quem se importa, faz o que precisa ser feito. Aqueles que enchem as talhas são pessoas dispostas a servir. E eles servem. E quando o Espírito me perguntava novamente, quem são aqueles que enchem as talhas? Em resposta a essa pergunta, a terceira lição que eu aprendo, são pessoas dispostas a obedecer. Elas estão dispostas a obedecer. A obediência expressa a sua crença. A obediência é a expressão da sua crença. Versículo 7, eles encheram. Jesus disse, enchei as talhas. E eles encheram. Eles obedeceram, porque acreditaram. Eles não tinham obrigação de obedecer a Jesus. Porque Jesus não era o mestre de cerimônia. Jesus não era o organizador da festa. Jesus, como diz o texto, no versículo 2, Jesus foi convidado para a festa. Imagine você recebendo
ordem de um convidado de uma festa para fazer alguma coisa. Pessoas dispostas a obedecer. Eles obedecem a Jesus. Sabe, a nossa conduta, o nosso comportamento revela o resultado que nós vamos ter. A sua conduta, o seu comportamento revela o resultado que você está esperando. Pessoas dispostas a servir, as pessoas que enchem as talhas são pessoas dispostas a obedecer. E eles obedecem porque acreditam. A obediência expressa a fé, a crença que eles têm. E não só isso, mas a obediência promove transformação. A obediência promove transformação, versículo 9. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho. Se atente, por favor, ao que o texto está dizendo, porque essa é a mensagem de Deus. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho. Para a água ser transformada em vinho, alguém tem que obedecer. Para que a água fosse transformada em vinho, alguém teve que obedecer. A obediência promove a transformação. Para haver uma transformação em um ambiente, em uma casa, em um casamento, em um evento, em um empreendimento, em um ministério, em uma igreja, alguém tem que obedecer. Alguém vai ter que encher as talhas. Se você quer uma transformação lá na sua casa, alguém tem que encher as talhas. Alguém vai ter que obedecer a palavra do mestre. Se eu quero uma transformação no meu ambiente de trabalho, na minha faculdade, na minha vida pessoal, profissional, seja onde for, alguém tem que obedecer. Porque é a obediência que promove a transformação. Quem são aqueles que enchem as talhas? São pessoas dispostas a obedecer. E a obediência, ela promove não só a transformação, mas eu vejo aqui a obediência, ela gera milagre. A obediência gera um milagre. Tem muita gente que não sabe o que é um milagre. Você sabe o que é um milagre? Versículo 9. O mestre de cerimônia não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os serventes sabiam que tinham tirado água, diz o texto. Quando o mestre de cerimônia pegou e bebeu e provou, era vinho. E a notícia que se tinha era de que o vinho tinha acabado. Então o mestre de cerimônia, quando prova o vinho, ele pergunta: ele deve ter pensado, se o vinho acabou, e eu estou tomando o vinho que eu estou tomando agora é melhor do que o que estava sendo servido. Mas o texto diz que os serventes sabiam que era água. Então a pergunta é: pastor, o que é um milagre? Você sabe o que é um milagre? O milagre é aquilo que, de maneira natural, não é possível acontecer. O milagre é algo que não é comum. De maneira natural, é impossível acontecer. Não sei se ficou claro para você. Vou repetir para você. O milagre é algo que de maneira natural não acontece.
de maneira natural, não acontece. É necessário uma influência divina. Não é natural. Exemplo, não é natural um morto ressuscitar. Não é natural. O natural é o morto ser enterrado, ser sepultado. Isso é natural. O milagre, então, é algo sobrenatural. Todas as vezes que você ouvir falar de milagre, entenda que houve uma intervenção, uma ação divina. É algo que não é natural. É algo sobrenatural. Então, se o milagre é aquilo que de maneira natural não é possível acontecer, mas e se Jesus estiver no ambiente? E se Jesus estiver na casa? E se Jesus estiver na empresa? E se Jesus estiver lá no relacionamento? E se Jesus estiver no relacionamento? E se Jesus estiver nesse projeto? E se Jesus estiver nessa empresa? Mesmo assim, o problema pode acontecer. Mas, se tiver alguém para encher as talhas, se tiver alguém para obedecer, como diz o texto, a obediência gera o milagre. O milagre só foi possível porque naquele ambiente tinha a solução, mas também tinha a execução. O milagre foi possível aqui, meu irmão, porque Jesus estava ali. E ele encontrou alguém para ser canal, para que o milagre pudesse acontecer. A obediência é que gera milagre. Eu quero partir para a conclusão dessa mensagem. E eu quero concluir dizendo a você que, da mesma maneira que nesse ambiente, no texto a qual nós lemos de João 2, eu quero que você pense nesse ambiente. Era um ambiente de festa. Nós podemos dizer que era uma casa, era um evento. Sabe, muitos ambientes, muitas casas, muitos eventos, muitos casamentos, muitos empreendimentos, ministérios têm prosperado e continuam em pé, porque existem aqueles que enchem as talhas. Tem muita coisa que está dando certo, porque tem aqueles que enchem as talhas. Aquela família está indo bem, por quê? Porque tem alguém lá que enche as talhas. Aquele ministério é frutífero, por quê? Porque tem alguém lá que enche as talhas. Aquela empresa é bem sucedida porque tem alguém que enche as talhas. Aquele projeto está sendo bem sucedido porque tem alguém lá que enche as talhas. Tem gente que está disposto a ouvir, tem gente disposta a servir, tem gente disposta a obedecer. É por isso que está em pé, porque senão já teria parado no meio do caminho. Em contrapartida, existem muitos ambientes que se encontram desconfortáveis. Existem muitas casas em tristeza, vergonha, muitos relacionamentos, casamentos, projetos, empreendimentos que se acabaram, ministérios que foram frustrados. Jesus estava lá. Jesus estava lá. Mas os que enchem as talhas não. Os que enchem as talhas deveriam estar e não estão. Os que enchem as talhas são pessoas dispostas a ouvir. Os que enchem as talhas são pessoas dispostas a servir,
a cumprir com o seu papel, a fazer o que precisa ser feito. Os que enchem as talhas são pessoas dispostas a obedecer. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora, em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você adorasse ao Senhor nesse momento. Fique à vontade para adorar ao Senhor nessa hora. Se envolva nesse momento de adoração. Uma palavra de Deus que foi liberada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sonhos, projetos, relacionamentos, casamentos, empreendimentos. Nós temos empreendedores aqui. Uma palavra de Deus que está sendo liberada como instrução nessa noite. Adore ao Senhor nessa hora, em nome de Jesus.
pergunta para fazer para você. Aleluia, aleluia. Porque quando a gente ministra uma palavra, isso aqui não é religiosidade, irmãos. Há uma convicção de nossa parte de que nós estamos entregando uma mensagem de Deus para o povo dele. Há uma responsabilidade quanto a isso. E quando Deus fala conosco, Deus espera de nós uma resposta. Isto é sério. Quando eu ministro uma palavra como essa, de um ambiente onde Jesus está presente e problemas acontecem, há uma instrução aqui, há uma direção aqui do Espírito, há uma palavra direcionada com relação a isso. Eu estou dizendo para você que há pessoas aqui que estão ouvindo essa mensagem, você que está me ouvindo nessa noite, você que entrou por essas portas. O que eu estou dizendo para você é que Jesus está presente lá, Jesus está com você, mas isso não garante que os problemas vão acontecer ou que já aconteceram ou estão acontecendo. Mas a mensagem de instrução, de direcionamento nessa noite é que Ele está perguntando: onde estão aqueles que vão encher as talhas para que o milagre de transformação aconteça, para que as mudanças aconteçam, para aquilo que foi planejado não pare no meio do caminho, para que os relacionamentos não se desfaçam, para que os casamentos não se acabem, para que os empreendimentos não entrem em falência. Onde estão aqueles que vão encher as talhas? Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero acreditar que você está entendendo essa mensagem, porque a palavra de Deus me ensina que o culto precisa ser racional. Aleluia, 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 aleluia. O culto precisa ter entendimento. Sim, Jesus. Eu acredito na oração que fizemos, que esse ambiente foi liberado de tal maneira que você não está sendo confundido, de que você não está sendo enganado. Eu estou investido de uma autoridade espiritual, no nome de Jesus, para repreender o mal nessa noite, para repreender o espírito de confusão, de mentira, de engano. Aleluia. Os principados e potestades se recuaram. Há uma autoridade no nome de Jesus e na unidade da fé é que nós operamos e comandamos nessa noite. Há uma palavra de Deus sendo liberada desse altar, há uma unção que está fluindo desse altar. Então eu faço uma pergunta novamente, e você que entendeu essa palavra, você que entendeu essa mensagem, as potestades se recuaram. Há uma autoridade no nome de Jesus e na unidade da fé é que nós operamos e comandamos nessa noite. Há uma palavra de Deus sendo liberada desse altar, há uma unção que está fluindo desse altar. Então eu faço uma pergunta novamente, e você que entendeu essa palavra, você que entendeu essa mensagem, onde estão aqueles que vão encher as talhas? Eu quero que você saia desse altar, venha orar com você. Eu quero orar com você. Existem pessoas que vão ser iniciadas por você, família.
é o Senhor que fala, é o Senhor que move montanhas. É no Senhor, meu Deus, que vem o socorro, que vem a solução. O que nós queremos nessa noite é ouvir, te servir, obedecer, e estaremos certos de que a transformação que precisamos, de que o milagre que precisamos, aquilo que é impossível, vai acontecer por causa da tua palavra. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os teus servos diante do teu altar nesta noite. Eles estão aqui em resposta à tua palavra. Eles estão aqui porque ouviram a tua palavra. Eles estão aqui, meu Deus, porque entenderam a tua palavra. Aleluia. Eles estão aqui, meu Deus, porque estão dispostos a te servir, porque estão dispostos a obedecer e fazer a tua vontade, aquilo que o Senhor pede. E conforme a tua palavra que foi ministrada, quando o Senhor encontra aqueles que enchem as talhas, o Senhor espera, meu Deus, um milagre. Aquilo que era impossível, aquilo que estava difícil, aquilo que estava travado, está sendo destravado nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquilo que estava indo à falência não vai mais a partir de hoje, em nome de Jesus. Há uma palavra sendo liberada esta noite. Os relacionamentos, os casamentos que seriam desfeitos, está sendo quebrado agora em nome de Jesus. Toda maldição do inferno caia por terra agora em nome de Jesus. Todo laço do passarinheiro está sendo desfeito. A seta que voa ao meio-dia está perdendo a direção agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus, eu libero o Senhor sobre a tua igreja, a bênção do Senhor sobre o teu povo. Pai, eu declaro que essa palavra ministrada não volta vazia, porque assim está escrito: eles prosperarão, serão bem-sucedidos em todas as áreas, por causa da tua palavra, em nome de Jesus. Na unidade da fé, eu quero, juntamente com os meus irmãos aqui nessa noite, nós nos declaramos abençoados em nome de Jesus. Eu queria que você que recebeu essa palavra dê um forte aplauso ao Senhor.